Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nessa oportunidade nós vamos estar esclarecendo alguns pontos do judaísmo, ok? Alguns pontos do judaísmo que foram retorcidos pelo cristianismo. Porque assim, irmãos, quando o meio cristão ele não consegue refutar, né, a linha de interpretação judaica, o que eles fazem? Eles retorcem, né? Porque não tem como refutar com a Bíblia a linha teológica dentro do contexto judaico. É muito sólido os argumentos, irmãos, de tudo que a gente vem falando aqui, né? Por exemplo, a igreja não substitui Israel. A igreja é Israel, nós fomos enxertados, ok? A Torá, a lei do Eterno, ela não foi abolida, ok? Ninguém vai morar no céu, isso é uma grande heresia. A igreja passará pela grande tribulação, pela angústia de Jacó. Não existe trindade. Todos esses assuntos, né, irmãos, a gente já falou aqui no canal, trouxe bases bíblicas no contexto judaico, tá? É praticamente impossível um cristão refutar essas linhas de pensamento. Eu faço um desafio aqui, ok? E a gente vai ver aqui uma tentativa, né, de banalizar, de retorcer algumas linhas de pensamento dentro do contexto judaico. Quem lê isso aqui que a gente vai estar analisando, irmãos, acaba acreditando, né? Porque tem, né, um certo contexto aqui judaico. Mas a gente vai estar lendo aqui. Foi um estudo que eu peguei na internet e a internet está cheio disso, irmãos. Então vamos aqui refutar aqui alguns pontos, né, que o cristianismo está dando a entender que é judaísmo, mas não é. Fidelidade à lei judaica. Detalhe, tudo isso aqui que eles estão falando é sobre Paulo, ok? Shaul HaShalia, tá? Olha só. Paulo, conhecido como Saulo, antes de sua conversão, era um fariseu, devoto e observador da lei mosaica. Mesmo após sua conversão ao cristianismo, ele continuou a observar muitas tradições judaicas, o que é um traço característico do judaísmo messiânico. Irmãos, isso aqui é uma falácia, é uma mentira, um sofismo pesado. Paulo, conhecido como Saulo, antes da sua conversão, irmãos, Paulo nunca se converteu. Um judeu piedoso, um judeu como Paulo, que já vivia no âmbito espiritual, ele não se converte. Ele simplesmente reconhece Yeshua como Mashiach e continua vivendo a sua vida como judeu. Então aqui é uma grande heresia. O judeu ele não se converte, ok? Era um fariseu, não, ele continuou sendo fariseu, ok? E continuou sendo observador da lei judaica, né? Mesmo após sua conversão ao cristianismo, irmãos, a gente vai ver aqui no outro tópico, nem existia cristianismo aqui, ok? Nem existia. Então, isso aqui é o principal que eu quero que os irmãos guardem. O apóstolo Paulo, os judeus ali da época de Yeshua, e até hoje, um judeu, ele não se converte, né? Um judeu que vive ali no âmbito espiritual, um rabino, ele não se converte, ele reconhece Yeshua como Mashiach profetizado na Torá, pronto, acabou. É isso, ok? Vamos falar aqui sobre o contexto histórico e cultural. Paulo viveu num período em que o cristianismo estava emergindo como uma seita dentro do judaísmo. Ele sempre se identificou fortemente com a sua herança judaica, algo que os judeus messiânicos também fazem, né? Ao contrário dos evangélicos que se distanciam das práticas judaicas. Olha só, irmão. Paulo viveu num período em que o cristianismo estava emergindo como uma seita dentro do judaísmo. Irmão, nem existia cristianismo aqui. Nem existia. As pessoas se apegam muito com aquela passagem onde Antioquia, né, e é uma tradução muito chula,
essa tradução, diz que os discípulos foram chamados de cristãos. Irmãos, não foram os discípulos, os apóstolos que foram chamados de cristãos. Se você lê Atos dos Apóstolos, leia Atos dos Apóstolos todo aí, pega 15 dias e leia Atos dos Apóstolos, não precisa ler tudo numa semana, leia, você vai ver que os discípulos, os apóstolos eram conhecidos como os da seita do caminho ou seita dos nazarenos. Quem foi chamado em Antioquia de cristão eram prosélitos que tinham reconhecido Yeshua como Mashiach e estavam com os discípulos, estavam com os apóstolos ali. Os apóstolos nunca foram chamados de cristão, irmão. Não existia cristianismo, ok? O que existia era um baderneiro chamado Inácio de Antioquia. Eu estou até com o livro dele aqui, ó. Se vocês puderem ler esse livro, ó. Inácio de Antioquia, ele fez de tudo para banalizar a Torá. E acabou conseguindo, né? Ele acabou criando aí um movimento, ok? E mais para frente, Constantino, ele oficializou o cristianismo, que começou com esse cara aqui, ó. O cristianismo, na verdade, é uma resistência à palavra do Eterno. O cristianismo é uma resistência à Torá. Olha só aqui a carta que Inácio de Antioquia escreveu aos Magnésios. Assim os que andam, ou melhor, os que andavam na velha ordem das coisas, aqui é a Torá, ele chamando de velha, chegaram à novidade da esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor. E aqui ele está levando o povo a idolatrar o domingo. Então, esse aí, Inácio de Antioquia, ok? Foi o fundador do cristianismo, mas não estava emergindo nada. A igreja, até o 3º século, 300 anos, era uma igreja judaica com uma identidade judaica, irmãos. Ok? Vamos lá. Interpretação das Escrituras. Paulo usava as Escrituras hebraicas, Antigo Testamento, para explicar e validar a missão e a mensagem de Jesus, né? Irmãos, Paulo usava as Escrituras hebraicas. Irmãos, só existia a Torá, né? Olha só o que diz aqui. Em 2 Timóteo capítulo 2, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala toda a Escritura, é uma referência à Torá aqui. Não existia o Novo Testamento. Paulo usava, né? Paulo usava as Escrituras hebraicas. Mas só existia isso. Ele não podia usar outra coisa. Não tinha mais nada para ele usar, senão as Escrituras hebraicas, entendeu? Pega uma pessoa desavisada aqui, né? Dá a entender que tinha outras fontes. Não tinha, irmão. É até hoje, né? A nossa fonte é a Torá. Se o Novo Testamento, o que está escrito no Novo Testamento, não passasse pelo crivo da Torá, não era válido, irmãos. Ok? Então isso tem que ficar bem claro. 2 Timóteo 3,16, preste atenção. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é uma referência à Torá, ao Taná, aos profetas, e não ao Novo Testamento. Ok? Quer retorcer, irmãos? Retorça. Mas 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. Imagina, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Não existia Novo Testamento. O apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, não sabia que aquela carta ali depois viria a se tornar um cânon. Então, não retorçam. Quer retorcer, retorça sabendo. Ok? Prática de culto, olha só. Paulo participava de festivais judaicos e ia ao templo em Jerusalém. Ele observava práticas como circuncisão e votos nazireus. Irmãos, olha só, Paulo participava de festivais judaicos, né? Que com certeza é uma referência às festas, né, irmãos? Que na verdade são santas convocações. A palavra para festa no hebraico é moed, é convocação santa, irmão. Então a gente vê aqui uma tentativa de banalizar as coisas do Eterno, as coisas que o Eterno fez. É aquilo, não consegue refutar, então vamos banalizar, vamos dar uma retorcida, vamos dar uma diminuída. Assim como fizeram com o nome de Yeshua, né? Então, irmãos,
o apóstolo Paulo, ele não participava, né? Ele vivia as festas bíblicas, né? Ele se sentia convocado, porque as festas é moed, é uma convocação santa, onde apontava para o Mashiach e para as coisas vindouras. Por isso que o apóstolo Paulo sabia que Yeshua voltaria ao soar da última trombeta, por conta da festa de Yom Teruah que está se aproximando agora. Ok, irmãos? Interação com o judaísmo rabínico. Paulo tinha profundo conhecimento e respeito pelas tradições rabínicas, mesmo quando as reinterpretava à luz de Cristo. Olha só aqui uma tentativa, irmão, de dizer que o apóstolo Paulo trouxe outro parecer para a Torá. Não, isso aqui não aconteceu, irmão. Paulo nunca reinterpretou as escrituras à luz de Cristo, né? Ele passou o que realmente a Torá dizia. A Torá só tem uma interpretação. A Torá aponta para o Mashiach. As festas bíblicas apontam para o Mashiach. Ele não reinterpretou. Ele recebeu a iluminação, né, de que Yeshua era o profeta de Deus profetizado na Torá. Ele nunca reinterpretou nada. Depois, né, o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo fez? Como eu posso dizer? Ele deixou claro, né, que a Torá estava acima dos dogmas e as tradições. Esse também foi um embate de Yeshua, ok? E Yeshua sempre respeitou os dogmas e tradições, mas quando os dogmas e as tradições são colocados acima da Torá, Yeshua ele retrucou, o apóstolo Paulo também. Tá aqui a Torá, tá aqui os dogmas não pode fazer isso, está acima da Torá. Ok? Então, o apóstolo Paulo nunca reinterpretou a Torá à luz de Cristo. Temos que entender a diferença de dogmas e tradições e Torá. Para isso a gente tem uma série aqui no canal, tá? Falando sobre Gálatas, que é um livro muito mal interpretado pelo cristianismo. Ok, irmãos? Então, nunca aconteceu de Paulo reinterpretar as escrituras. Ele passou aquilo que as escrituras, a Torá, realmente dizia, que Yeshua é o Mashiach. Ok, irmãos? E o próprio Yeshua fala, eu não vim abolir a Torá, mas eu vim trazer o pleno conhecimento da Torá para vocês. Eu vim trazer uma Torá sem dogmas e sem um peso das tradições. Mas na frente a gente vai ver o apóstolo Paulo Shaul Hachalia falando, copiai a mim porque eu copio a Cristo. Obviamente o apóstolo Paulo também estava trazendo uma Torá sem dogmas, sem o peso das tradições, ok? Acima da Torá. Então é isso, irmãos, tomemos cuidado. Já que eles não conseguem refutar, eles tentam retorcer, mas a gente está aqui para mostrar a verdade. A Torá é um livro judaico, irmão. E sem o contexto judaico, ninguém vai interpretar a Torá. Ninguém vai interpretar a Bíblia, ninguém vai interpretar da maneira correta as Escrituras. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.